Bom, voltamos à gravação. Então, sobre a avaliação, tá tudo tranquilo? Uhum. Sim? Bom, então, eu Professor, Oi, manda. Rapidinho, no caso, então, uma série ou um filme teria que ter, tipo, uma relação com algum autor que o senhor passou, né? É isso? Isso. Ou, Tá. quer dizer, que tenha relação com os temas que a gente vai trabalhar na disciplina. Você pode, claro, fazer uma proposta, tipo, não, eu quero trabalhar Lélia Gonzalez e a questão, enfim, sei lá, do filme Estrelas Além do Tempo. Eu quero trabalhar, você percebe? Essas conexões, elas são absolutamente permitidas, assim, não tem nenhum problema em relação a elas, não. A única coisa que eu estou tentando evitar é plágio, realmente. Na verdade, o meu maior sofrimento ao longo do curso, vocês verão, é sempre plágio, é trabalho já feito. Sendo um trabalho seu, a partir de angústias e aflições suas, né, pode perfeitamente trazer, sei lá, eu estou curtindo ler o Guerreira Ramos ou Clóvis Moura. Você pode perfeitamente trazer as pessoas para fazer uma análise a partir dos temas que a gente vai discutindo ao longo da aula. Ou sei lá, a Tula mesmo, que a gente vai debater agora, o Adilson Moreira, enfim, o Silvio de Almeida. Eu quero fazer uma análise do Silvio de Almeida e do filme do Pelé, ou a biografia da Elza Soares, enfim. Tá no jogo, assim, faz parte da dinâmica da disciplina, sim, e acho que é maravilhoso, assim, o que vier nessa direção, tanto melhor, super apoio. Tranquilo? Tranquilo. Bom, talvez o elemento-chave da teoria racial crítica, né, tanto da maneira como ela foi estruturada nos Estados Unidos, quanto da maneira como ela acabou se espalhando, né, ou se espraiando por outros países, inclusive pelo Brasil, seja essa triangulação entre raça, direito e poder. É a percepção de que a raça ela é absolutamente central, o racismo, né, ele é absolutamente central, ele é natural, ele é normal e necessário na estruturação da sociedade capitalista em que nós vivemos, ou seja, para além de expressões episódicas de racismo, nós vivemos numa sociedade que ela é estruturalmente racista, ela é moldada dentro de um projeto racista de poder, e que o direito ele atende a esse projeto. Tanto um direito francamente racista quanto um direito que é aparentemente indiferente à cor é um direito que trabalha para perpetuar um sistema de hierarquização racial. Esse é um elemento chave, né? Eu falei dos Critical Legal Studies lá na frente, né? O movimento da década de 70, fundado pelo Mangabeira Unger e tal. Os Critical Legal Studies diziam o seguinte: não é possível fazer uma crítica ao formalismo jurídico, né, ao direito positivo e por aí vai, que não seja uma crítica antiliberal, quer dizer, uma crítica à ideologia liberal. E não é possível fazer uma crítica à ideologia liberal que não seja uma crítica ao sistema econômico capitalista. Para os Critical Legal Studies, esses três elementos eles são centrais. A teoria racial crítica vai acrescentar um quarto ponto que, na verdade, implica um rearranjo de toda a teoria crítica, de todo o pensamento crítico. Eles vão dizer, olha, não existe crítica autêntica ao capitalismo que não seja uma crítica ao racismo, porque não é possível entender o capitalismo sem compreender o racismo. Quer dizer, se o capitalismo é a sociedade, né, o sistema político e econômico, no qual eu divido o mundo entre aqueles que têm propriedade, digamos assim, né, que têm os meios de produção, né, e aqueles que só têm o próprio corpo, vejam bem, se o capitalismo é aquele sistema que divide o mundo entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que só têm o próprio corpo, a sociedade moderna ela entende que corpos diferentes têm valores diferentes para o mercado. Então, não é possível fazer uma análise autêntica do formalismo jurídico sem pensar sem estabelecer uma crítica ao liberalismo. Não é possível criticar o liberalismo sem criticar o sistema econômico capitalista. E não é possível criticar o capitalismo sem entender
a gênese, a estruturação racista a partir da qual ele se fundamenta, né? Não é possível fazer uma análise descorporificada das relações de poder. O poder em si, diante de mais nada, sobre corpos. Corpos que têm gênero, corpos que têm orientação sexual, corpos que têm cor. Eles têm uma série de marcadores sociais que atribuem valores diferentes a corpos diferentes. Então, uma análise que ela é desencarnada, uma análise que ela não pensa concretamente, não pensa materialmente, eu vou dar uma de Júlia Franzoni, né? A maneira como os corpos se inserem no espaço, fazer uma homenagem à minha colega Júlia. Uma análise jurídica que não leva em consideração essa dimensão do corpo, e desse corpo que é racializado, desse corpo que é generificado, desse corpo que é sexualizado, é uma análise manca. Só isso. É realmente uma análise manca. Não é possível fazer uma crítica, não é possível fazer uma análise consistente do direito que não leve em consideração a maneira como os diferentes indivíduos aos quais o direito se impõe, né, experimentam os seus próprios corpos e a maneira como esses corpos são vistos pela sociedade. Tranquilo até aqui? Que a gente parte de uma noção, né, de que existe um sujeito de direito em abstrato. Mas a verdade é que as experiências de cada indivíduo, elas são muito singulares. E elas são singulares porque elas são atravessadas por uma série de condicionamentos que se impõem em virtude da sua raça, em virtude da sua orientação sexual, em virtude da sua classe, em virtude do seu gênero. Todos esses elementos acabam se conjugando na maneira como eu experimento concretamente a lei, o poder estatal, o direito. Então, uma análise do direito, que seja uma análise que parta de abstrações ao sujeito de direito, o homem médio, é uma análise que pode ser jogada no lixo, para ser muito direto, né? Tranquilo até aqui. Assim, Felipe. Vocês vejam que eles estão sendo muito radicais, muito radicais. Eles não estão dizendo simplesmente, olha, vamos pegar a teoria do direito e inserir algumas discussões dentro da teoria do direito sobre feminismo, sobre racismo, sobre luta anti-homofobia e anti-transfobia. A questão deles não é essa. A questão é, eu preciso transformar a teoria do direito inteira, porque uma teoria do direito que parte do pressuposto de que os indivíduos são almas vagando num céu eterno, né? Que os indivíduos eles não são corpos histórica e geograficamente situados, é uma teoria do direito inútil. Ela é uma teoria do direito baseada em fantasia, baseada em ilusão. Aí aqui a gente entra, de fato, né? Então, essa é a chave de todos os autores que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina, né? Que, curiosamente, eles convergem, se a gente parar para pensar, algumas intuições que elas vêm tanto de autores latino-americanos e autores africanos, quer dizer, há toda uma discussão sobre a dimensão do corpo e uma luta contra a ideia de um sujeito abstrato e desencarnado, quanto também algumas leituras que vêm elas próprias do próprio Ocidente, quer dizer, não só Marx, né, que poderia ser a referência mais imediata, né? Nietzsche, por exemplo, né, vai fazer essa guinada em direção ao corpo. Enfim, então esses autores eles acabam convergindo projetos de, vamos dizer assim, de pensamento decolonial, de pensamento pós-moderno e de pensamento, vamos dizer assim, neomarxista, dentro de na construção de uma teoria do direito que seja uma teoria racializada, uma teoria do direito que pense a raça como uma categoria central de análise, não só a raça, né? O gênero, a orientação sexual, a capacidade, por aí vai. Então, aqui a gente tem dois grandes modelos de teoria do conhecimento por trás do direito que a gente produz. O primeiro modelo é aquele que a gente poderia chamar das epistemologias hegemônicas, ou seja, das teorias hegemônicas do conhecimento, e aqui no caso do conhecimento jurídico. O que essas teorias dizem? Que existe um conhecimento neutro, existe um conhecimento objetivo, existe um conhecimento impessoal,
e que, na verdade, o direito ele externaliza, ou ele materializa essa noção. Quer dizer, o direito ele é o fruto de um conhecimento genérico, um conhecimento que ele pode ser reconhecido por qualquer sujeito, ou por qualquer sujeito racional, digamos assim, né? É possível produzir um conhecimento jurídico que ele seja válido, independentemente de qualquer pressuposto, independentemente de qualquer condicionamento social, né? Precisamente porque ele é universal. Ele parte de um modelo universalizado de racionalidade, né? Esse é o projeto do formalismo jurídico, por exemplo, né? Aquilo que a gente aprende em geral, né? Nas disciplinas dogmáticas na faculdade, elas giram em torno dessa leitura. É por isso, para ficar num exemplo, né? Que quando os nossos professores discutem, por exemplo, direitos reais ou direitos de propriedade, eles não se perguntam como esse direito é experimentado diferentemente por quem vive na Lagoa Rodrigo de Freitas e quem vive na Pavãozinho. Porque, para eles, no fundo, isso é irrelevante. Isso são meras particularidades, mas o conhecimento em si é um projeto universalizado e universalizável, né? Há alguns problemas aqui, né? O que a teoria racial crítica ela vai apontar? E eu vou tratar disso ao longo dos nossos encontros, né? A teoria racial crítica ela vai dizer que, no fundo, esse projeto pretensamente geral simplesmente universaliza ou generaliza experiências particulares, agindo como se essas experiências fossem de fato universais, e ao fazer isso apaga as vivências de grupos que não se inserem dentro desse projeto. Ou seja, eu pego as experiências daqueles, por exemplo, que produzem ciência jurídica, majoritariamente homens brancos, ricos, que moram na Barra ou que moram na Lagoa, e eu digo que essas experiências, na verdade, são as experiências globais, são as experiências que atendem a todos ou que refletem a realidade de todos. E tudo aquilo que parece não se encaixar dentro desse contexto é mera particularidade e não é relevante para a análise, né? Eu posso dar uma série... Eu vou começar com um exemplo muito, muito bobo. Já peço até desculpas. Eu sei que é um exemplo absolutamente idiota. Assim que eu me mudei para o Rio, eu viajava muito de ônibus, de leito, do Rio para BH e de BH para o Rio. Minha família toda em BH. Então, eu viajava com muita frequência de um lado para o outro, né? Até que eu sentia dores terríveis nas costas. Assim, para mim, a experiência era desesperadora. Assim. E eu me dei conta de uma coisa: o banco do ônibus não é feito para uma pessoa com a minha altura. Eu sei que muitos aqui não estão me... Quer dizer, muitos aqui nunca me viram pessoalmente, né? Eu tenho muito menos de 1,70, não vou dizer a minha altura, 1,64. Bom, eu tenho 1,64. Então, os bancos eles não foram feitos para um ser humano com a minha altura. Então, eu fico deslizando no banco do ônibus para baixo. Aí você pode dizer, ora, Felipe, mas o banco do ônibus foi feito para um homem médio, uma pessoa de aproximadamente 1,75. Aí eu te pergunto, quantas pessoas no Brasil têm 1,75? Quer dizer, metade da população brasileira é composta por mulheres, e metade das mulheres, quer dizer, a maioria das mulheres brasileiras não chega a 1,70. Isso são dados. Da mesma forma, a imensa maioria dos homens brasileiros, não vou dizer imensa maioria, não, mas uma boa parte dos homens brasileiros, vou chutar, sei lá, 40% dos homens brasileiros não chega a 1,70 tampouco. Então, na verdade, o homem médio, para o corpo do qual o assento do ônibus foi modelado, é, na verdade, uma minoria populacional. Ele não é uma média ponderada da população brasileira, ele é uma ficção. Eu sei que o exemplo é ridículo, eu sei que ele é absolutamente ridículo, mas ele é crucial para a gente entender o seguinte:
Nós vivemos num mundo que não é feito nem naquilo que é mais básico, nem no seu layout básico, layout das cadeiras, das poltronas de ônibus. Nós vivemos num mundo que ele é feito à imagem e semelhança de um grupo específico. E é um grupo que não é majoritário, mas pelo fato de ser um grupo que ocupa o poder hegemônico, ele dita até o layout do básico, reitero, né, o tamanho das nossas portas, o tamanho da geladeira, de tal forma que todos os demais eles só se inserem nesse mundo, mas que foi construído para outro. Basicamente isso. Um outro exemplo ridículo, assim, sempre que a gente liga a TV, a gente ouve que o cidadão médio, né, o indivíduo médio, deve tomar no máximo, sei lá, 40 minutos de banho de sol por semana. Isso é válido para brancos, mas a pele negra, na verdade, precisa de um pouco mais de banho de sol. Por que, em geral, a mídia não fala disso? Eu sei que é bobagem, porque boa parte dos médicos são brancos. Então, a ciência produzida em torno, né, do debate sobre saúde da pele, né, ela gira em torno das necessidades de um grupo muito específico. Vejam, eu estou citando exemplos muito, muito, muito prosaicos, mas é só para vocês terem isso em mente. Imaginem como isso imaginem como isso impacta na produção do conhecimento jurídico especificamente. Vou dar um outro exemplo que eu dou em praticamente todos os espaços que eu entro, né? Mas boa parte, ou melhor, há uma quantidade ridiculamente grande, vocês ficariam chocados, ridiculamente grande, de pesquisas em direito civil sobre aquisição por aluvião. Eu não sei vocês, mas quando eu me formei em direito, há sei lá quantos anos atrás, mas o meu professor gastou pelo menos 2 aulas explicando o que era aquisição por aluvião. Não sei se eu entendi, mas era um negócio mais ou menos assim. Eu tenho uma fazenda. Na minha fazenda corre um rio. No rio da minha fazenda tem uma ilha. A ilha da minha fazenda, pela força da enxurrada, é deslocada para o sítio vizinho. Essa ilha agora continua sendo minha ou é do vizinho? Vejam, esse é o tipo de preocupação que consome boa parte dos esforços dos nossos juristas. Enquanto isso, quem produz hoje sobre direito de laje, por exemplo, para debater a questão da favela, debater a questão de direitos reais na favela, quem produz essas questões é visto como absolutamente exótico. Ainda que a gente viva no Rio de Janeiro, por exemplo, numa cidade em que 40 ou 50% das pessoas moram em favelas, em que a gente tem pessoas que, de fato, moram em palafitas. Quer dizer, o fato de as pessoas considerarem a discussão sobre aquisição por aluvião relevante, ao ponto que está positivada no código, mas ninguém fala de direito de laje, que atinge a vida da imensa maioria das pessoas e que não está no código, mostra que nós vivemos sob a égide de um sistema jurídico que ele é feito para reproduzir as experiências de um grupo muito específico de pessoas. Isso é muito triste, E vejam, em geral, os nossos colegas formalistas vão insistir que a leitura que eles fazem do direito não é uma leitura ideologizada, não é uma leitura particularizada. A minha leitura é particularizada. Olha, eu estou lendo o direito como um homem negro, gay, que veio da periferia. Nós não, nós estamos fazendo uma leitura do direito que é uma leitura neutra, uma leitura que é válida para todas as pessoas, que não reproduz as minhas experiências de homem branco que nasceu e cresceu na Barra da Tijuca. Isso é uma ilusão. Não existe olhar neutro, não existe não lugar. Todos nós falamos a partir das nossas experiências e atravessados pelos nossos interesses políticos e ideológicos. Quanto mais eu me esforço para fingir que o conhecimento que eu estou veiculando é universal, mais, na verdade, eu estou pegando as minhas experiências, que podem ser experiências muito limitadas, e impondo essas experiências aos demais como se elas fossem relevantes para as vivências de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fiz agora cedo uma palestra num evento muito interessante da Unicinos,
Gente, agora eu estou passeando com gente chique, né? Eu fiz um evento com o Cristiano Paixão, Gilberto Bercovitch. Ô, Felipe, Oi. deu uma cortada. Travou. Travou? E agora, voltou? Travou assim por uns 10 segundos do que você falou antes. Bom. Não, é porque eu estou falando que eu participei de um evento na Unicinos, né, agora mais cedo. Eu era o único desconhecido do evento, né? O resto era Gilberto Bercovitch, Cristiano Paixão, Eulênio Streck. E eu disse, basicamente, na minha fala, né, despirocada, que todo direito é um direito ideológico e que é fundamental que os magistrados assumam isso, que eles então reconheçam, olha, o que eu faço aqui é uma atividade política e, portanto, existem uma série de deveres políticos, uma série de compromissos, inclusive com a democracia, que eu preciso assumir por trás de pretensos tecnicismos, né? Aí um colega meu perguntou assim, mas e se os juízes começarem a decidir ideologicamente? É melhor nós termos juízes formalistas, porque, do contrário, os juízes vão começar a agir de forma ideologizada. Imagine um juiz comunista ou um juiz anarcocapitalista. Eu fiquei pensando, mas houve algum momento em que os juízes não decidiram ideologicamente? Quer dizer, é essa a fantasia. As pessoas partem do pressuposto de que a leitura delas é uma leitura neutra. As demais leituras é que elas são condicionadas, né? A delas não, a delas nunca. É contra essa dinâmica que a Tula Pires, grande Tula Pires, num artigo muito interessante, que é o artigo que eu selecionei para a aula de hoje, né, escrito junto com a Caroline Silva, ela vai propor o que ela chama de epistemologia colorida. Por um lado, a gente tem uma epistemologia cinza, uma epistemologia que não reconhece essas diferenças, essas particularidades, que ela não leva em consideração como os nossos saberes são profundamente influenciados pelo lugar na sociedade que nós ocupamos. E, por outro lado, a gente tem uma epistemologia colorida que ela está aberta à diversidade, que ela reconhece precisamente como os nossos conhecimentos eles são atravessados pelos nossos interesses políticos. Enfim, pelo lugar político e social que a gente ocupa, né? Aliás, eu vou citar um outro exemplo. Aliás, eu vou citar dois exemplos. Eu estou malicioso hoje. Eu vou citar dois exemplos que eu acho que são importantes, que podem ilustrar um pouco o que eu estou dizendo, né? No ano passado, eu organizei uma mesa sobre segurança pública. E eu chamei 3 professores, um homem branco, uma mulher branca e um homem negro para falarem sobre segurança pública e violência no Brasil. É um evento que está na internet, num projeto chamado Imaginar o Brasil. O homem negro, inclusive, é um jurista absolutamente brilhante, que trabalha vários desses temas, que é o Luciano Góes, uma figura genial. Quando terminou o evento, um outro amigo, né, um terceiro conhecido meu, que não estava na mesa, me telefonou dizendo, nossa, eu achei interessante a mesa que você organizou hoje, mas eu gostei muito da fala da mulher e não gostei da fala do homem negro, porque a mulher não fala como mulher, mas o homem negro fala como um homem negro. Foram as palavras que ele me disse. Eu fiquei absolutamente estarrecido. Porque, veja, da perspectiva dessa pessoa que me ligou, um homem branco, a mulher ela só tem legitimidade para falar à medida que ela fala a partir de um horizonte semelhante ao dele enquanto homem branco. E o homem negro, igualmente, só tem legitimidade para falar à medida que ele fala a partir de um horizonte parecido com o dele enquanto homem branco. E esse horizonte seria o horizonte universal. Seria a visão geral e absoluta e concreta da realidade, né? A partir do momento em que o professor Luciano Góes falou, atravessado pelas suas experiências concretas, né, a partir de uma pedagogia das encruzilhadas, né, a partir do momento que ele fala, a partir de um projeto que é marcado pela questão racial, então ele fala a partir de um lugar situado, ele não fala a partir de um lugar universal. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto sempre de dar em sala de aula, que é o seguinte, e como essa leitura está entranhada em nós, inclusive, né? Imagine que vocês estão perdendo tempo, que é perder tempo, imagine que vocês estão perdendo tempo passeando por um evento do Comped,
Ou, sei lá, imaginem que daqui a um ano a pandemia tenha terminado e vocês estejam perdendo tempo passeando pela Jiquitac, entrando nas sessões da Jiquitac. Aí você abre uma mesa, abre uma porta e vê uma mesa composta exclusivamente por homens brancos. O que te vem à mente? Você vai pensar assim, pode ser uma mesa sobre direito constitucional, ou pode ser uma mesa sobre direito civil, ou sobre direito de família, ou sobre filosofia do direito. Aí você abre uma mesa, você abre uma outra porta e vê uma mesa, uma sessão de trabalho composta exclusivamente por pesquisadoras negras. A primeira ideia que virá à mente é que é uma mesa sobre feminismo e racismo, sobre interseccionalidade. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que parte do pressuposto de que o homem branco fala de um não lugar, ele fala de um horizonte universal, e que todos os demais falam de um horizonte racializado, generificado, condicionado pelas suas particularidades. É essa ilusão que alimenta a ideia de que existe uma teoria geral do direito, que é uma teoria desracializada, desgenerificada, dessexualizada e descorporificada. Tranquilo? E é contra isso que a Tula Pires argumenta no artigo dela ao propor um modelo de epistemologias coloridas. E também é contra isso que a teoria racial crítica vai trabalhar. É contra essa ilusão de que o homem branco fala a partir de um lugar neutro, um lugar geral, e que todos os demais falam condicionados pelos seus próprios corpos. Né? Eu me lembro de uma experiência muito engraçada que eu tive. Hoje é engraçada, na época foi sinistra. Meu primeiro concurso de professor para uma faculdade federal, que eu não vou dizer qual meu primeiro concurso de professor, eu dei uma prova didática sobre filosofia do direito, tentando seguir uma linha, né, de teoria crítica do direito. Né? E, ao fim da minha exposição, um professor, um homem branco, esquerdomacho, me fez uma única pergunta. Ele fez exatamente uma pergunta. Felipe, você é negro, gay, pobre, por que você trabalha com filosofia? Também sei. Conversando com uma colega, mulher, fizeram uma pergunta muito semelhante a ela. Por que o horizonte dela não é um horizonte feminista? Eu fiquei pensando, poxa, os dois professores que foram aprovados nesse concurso, diga de passagem, os dois homens brancos, héteros, esquerdomachos, os dois professores aprovados nesse concurso não tiveram que ouvir essa pergunta. Mas, fulano, você é branco, hétero, por que você não leva em consideração os privilégios da branquitude, da heteronormatividade para fazer o seu trabalho? Vocês percebem a contradição e como a gente acaba marcando posições? Tranquilo. Professor, Oi. Qual foi a pergunta que fizeram para o senhor que cortou aqui? A banca só me perguntou uma coisa. Felipe, você é negro, gay, pobre. Por que você trabalha com filosofia do direito e não com direitos humanos? Só isso. Bom, é bizarro, porque mostra exatamente como a gente constrói, como fica impregnado no nosso imaginário a ideia de que o branco fala a partir de um não lugar. É por isso que ninguém estranha, ou ninguém se indigna quando um personagem de outra etnia é interpretado por um autor branco, mas todo mundo surta na internet se uma personagem, mesmo que seja, sei lá, uma alienígena, sei lá, em Jovens Titãs, uma alienígena interpretada por uma mulher negra. Né? Vejam, por que eu tô reforçando esse ponto? Eu dei, aliás, uma última experiência, né? Um último caso para ilustrar um pouco isso também. Eu dei um curso também na UFMG, há muitos anos, alguns anos atrás, não tantos anos assim, alguns anos atrás, eu dei um curso na pós-graduação. E uma coisa me incomodava, mas eu não sabia o que era. Eu dei uma aula nesse curso, aí eu dei 2 aulas nesse curso, eu dei 3 aulas nesse curso. Alguma coisa me incomodava profundamente, eu não sabia o que estava me incomodando na sala de aula em si, até que caiu a ficha. Era uma sala com 15 pessoas, todas homens brancos héteros. Mas a gente naturaliza tanto a ideia de que aquele lugar é o lugar dos homens brancos héteros, que eu demorei 3 semanas para entender que não tinha diversidade nenhuma naquela classe. Por outro lado, a primeira vez que eu dei uma aula sobre justiça racial na FND, era uma turma com, vamos supor, 50 alunos,
tinham 3 ou 4 alunos brancos. Aquilo causou uma profunda estranheza em todas as pessoas presentes. Que eu reitero, a gente reforça epistemologicamente a ideia de que o lugar do branco é um lugar universal. Ele fala a partir de um não lugar e, por conseguinte, ele fala de tudo. Do homem branco hétero, né? Por outro lado, os grupos vulneráveis têm um horizonte que é situado. O que a epistemologia colorida, né, proposta pela Tula, ela vai mostrar é que todos nós falamos a partir de um lugar. Todos nós temos um lugar de fala, no sentido de que todos nós somos condicionados por uma posição particular que é atravessada pela nossa classe social, pela nossa raça, pelo nosso gênero, e que não é possível fazer um debate concreto sobre produção de conhecimento que não leve isso em consideração. Beleza? Sim. Beleza, professor. Bom, aliás, vou citar um último exemplo, mas muito rapidamente, que eu acho muito divertido, antes de passar para o próximo tema, né? Um último exemplo. Aquele filme It, A Coisa. Não é propriamente um exemplo de racismo, né? De sexismo. Vocês pararam para pensar que todas as crianças do filme, todas as crianças, né, do primeiro volume do filme, se defrontam com os seus maiores medos. Então, o menino que assistiu o irmão ser morto, ele vê o fantasma do irmão perseguindo. O outro menino que tem um trauma com palhaços, então ele vê um palhaço, exceto a menina. A menina não tem... o medo da menina é sangue menstrual. Quer dizer, que reforça a ideia de que, na verdade, todos os demais personagens, eles são homens brancos e são outra coisa. A menina não, ela é só menina. Quer dizer, enquanto mulher, ela é mulher e isso basta. O trauma existencial que configura a identidade dela é o fato de ela ser mulher. Ela não tem subjetividade. Quer dizer, o homem branco, à medida que ele é um ser universal, ele tem dilemas que são pessoais. Todos os demais, né, todos nós, todas as minorias, à medida que não somos sujeitos universais, somos só condicionados pelos nossos corpos, nós não temos problemas pessoais. A nossa identidade é resumida aos nossos corpos. Né? Eu adoro esse filme, mas isso me incomoda profundamente. Quer dizer, a única personagem que realmente ela não tem medos profundos, ela não tem uma existência complexa. O drama dela é o fato de que o drama dela gira em torno do fato de ela ser mulher. Ô, Felipe, e essa mesma discussão também aparece quando a gente tenta trazer alguns, por exemplo, debates de sexualidade sobre personagens que não têm sua sexualidade propriamente assumida. Tipo, eu lembro que eu vi essa discussão por conta do Scar, de Rei Leão. E todo mundo, tipo, não, como é que ele tem sexual... Como é que ele pode ser um personagem homossexual? Isso nunca foi assumido, isso nunca foi declarado, então pressupõe-se que tipo, seria então um personagem heterossexual. A mesma coisa com o Dumbledore, quando surgiu essa discussão no Harry Potter, mas, enfim, pressupõe-se que se todo o arco não gira em torno daquela identidade, então neutro. Brilhante, brilhante, exatamente. Quer dizer, a ideia mesma de heteronormatividade, né? Eu pego um grupo muito específico e assumo esse grupo como padrão, como um padrão universal a partir do qual todos os demais são nuances, são nuances, né? São variações. Todos os demais são exceções, né? Essa instauração, né, que demarca uma cisão, né, entre aquilo que é normal e aquilo que é anormal, né, aquilo que é excepcional, ela é muito característica do mundo em que nós vivemos, né? Bom, há um ponto aqui que é crucial, aliás, a Ana Carolina comentou, né? Não só o Scar, todos os vilões da Disney são marcados a aparecerem homossexuais. A Úrsula de A Pequena Sereia foi, inclusive, verdadeiramente inspirada em uma drag queen. Então, incrível, incrível, é verdade, é verdade. E por isso é a melhor personagem do filme. Sim, sim. Bom, existe um ponto que é muito interessante, que toda essa discussão ela acaba reforçando, que é a ideia de que o formalismo jurídico ele veicula uma ideologia jurídica. Diferentemente do que a gente
tendencialmente, né, crê um debate formalista ou positivista, né, ele está longe de ser indiferente a questões de ordem valorativa. Muito pelo contrário, ele veicula um valor, mas é um valor tomado como sendo um olhar neutro, um lugar neutro. A Vanilda despediu. Até mais, Vanilda. A gente se fala. Bom, e aqui que está, né, a grande armadilha das ideologias é que ninguém se reconhece como possuindo uma ideologia, né? A ideologia ela é invisível, né? Ela condiciona o nosso olhar de tal maneira que eu não acho que eu estou trabalhando em nome de uma ideologia, ou que eu estou fazendo de fato um juízo de valor, embora haja um juízo de valor ali, né? A questão do direito é muito evidente. A dogmática jurídica, que se apresenta como neutra, ela é carregada por um elemento que é valorativo, né? Você tem a generalização de um olhar, que é o olhar de um grupo específico, mas que se auto-apresenta, né, como sendo uma perspectiva geral. E isso acaba servindo para encobrir interesses que são interesses muito concretos, né? E para naturalizar papéis que são papéis historicamente construídos. E aí eu coloquei uma foto da Tula Pires embaixo e em cima uma foto da Lélia Gonzalez, né? Sobretudo com o lugar de negro, né? Nessa obra, Lélia Gonzalez, nos artigos que ela apresenta na obra, junto com Carlos Reisen, esqueci o nome do coautor, mas ela reforça uma dimensão que é interessante, que é como nós naturalizamos essa ideia de que certas posições são ocupadas por brancos, certas posições são ocupadas por negros, certas posições são ocupadas por homens, certas posições são ocupadas por mulheres, naturalmente, né? Essa noção de que não se trata, então, por conseguinte, né, de um conjunto de escolhas políticas historicamente construídas, né, mas de algo que emerge, algo que aflora de uma forma espontânea na ordem social, né? Não é à toa que a gente vê ainda hoje uma juíza dizer impunemente que mandou soltar um traficante porque ele não tinha perfil de criminoso. E dizer, né, quer dizer, ele emenda, né, dizendo que o perfil de criminoso para ela era um perfil negro. Né? Eu me lembro, eu até cheguei a citar isso em outra aula recentemente, de um grupo de jovens que anos atrás botaram fogo num índio. Jovens em Brasília que viram um índio dormindo e atearam fogo nele. Foi até muito chocante, porque depois que eles foram presos, o argumento que eles deram foi: nossa, era um índio, a gente tocou fogo nele porque achou que fosse um mendigo. É bizarro. E a juíza de execução de sentença, eles foram obviamente condenados por homicídio, mas a juíza de execução de sentença decidiu não mandá-los para uma penitenciária. Eles não foram para uma penitenciária. Ela reservou um galpão e colocou esses criminosos num galpão. Na verdade, ela reservou uma biblioteca. Colocou uma viatura à disposição desses bandidos. Colocou uma viatura à disposição deles e eles cumpriram a pena inteira nessa biblioteca esvaziada, né? O que é curioso nesse caso? Por que a juíza fez isso? Ela argumentou o seguinte, que ela não conseguia, ela não se perdoaria se ela colocasse aqueles jovens inocentes em uma cela junto com bandidos. O que seriam bandidos para ela? Pretos pobres. Quer dizer, eles são brancos de classe média alta em Brasília que tocaram fogo no índio. O que eles vão se misturar com esses bandidos, criminosos, pretos que foram presos com uma buchinha de maconha ou porque roubaram um pedaço de pão para comer na rua, né? Essa lógica, né, a meu ver, ela mostra como esses papéis eles são naturalizados, né, e como o direito ele se presta muito facilmente a reforçar esses lugares.
Quer dizer, todo mundo sabe que o fato de que a lei de drogas, aliás, promulgada no auge de um governo progressista, diga-se de passagem, né? O fato de que a lei de drogas não estabelece critérios para diferenciar quem é traficante e quem é usuário, só serve para uma coisa, para que o juiz diga que homens brancos de classe média com 700 toneladas de pó são usuários, haja nariz, e para que homens pretos com, sei lá, 15 gramas de maconha sejam presos como narcotraficantes terríveis e sejam enxotados para dentro de celas de prisão, né? Então, é justamente a maneira como o direito se acomoda a essa naturalização de lugares sociais que a Tula Pires e a Lélia Gonzalez elas identificam, né, como um processo ideologizado. Aliás, deixa eu ver, a Samira comentou aqui, né, sobre o It. Eu tinha uma interpretação diferente em relação ao personagem do It, que no caso ela sofria assédio por parte do pai, o sangue representaria ela virando uma mulher e o assédio passaria a ser abuso. E a Vitória comentou, também interpretava dessa forma. Não, faz todo sentido, faz sentido. Eu me incomodo muito com a representação dessa personagem, da Beverly, ao longo do filme e do livro do Stephen King, assim, mas eu não vou entrar nisso, não. Mas, essa personagem em si me incomoda muito. Eu gosto muito do Stephen King, mas ele tem uns acidentes misóginos ao longo do trabalho dele que enfim, são bem preocupantes. Mas, enfim, mas é uma interpretação viável, sim, interessante. Tranquilo até aqui? Olá? Tranquilo, professor. Bom, para a gente pensar em como o Professor, judiciário... Oi, diga. Rapidinho, uma pergunta. Nesse caso, o exemplo que o senhor deu da sentença que a juíza deu, ela, tipo, além dessa justificativa, deu mais alguma outra, tipo, mais embasada, sabe? Alguma, sabe, mais institucional? Tipo, essa foi a única justificativa da sentença dela? Olha, na verdade, ela não foi a juíza que condenou os meliantes. Ela foi a juíza que aplicou a pena. Você tem um juiz que sentencia, quer dizer, faz a dosimetria da pena e por aí vai, e você tem um juiz que aplica a pena. Não sei nada de direito penal, mas é uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Ela foi a juíza que definiu como eles cumpririam a pena. E não, a decisão dela girou toda em torno disso. Quer dizer, o argumento é que eles eram, na verdade, não representavam uma ameaça à sociedade, que afinal jovem preto pobre que rouba celular que é uma ameaça à sociedade, gente que bota fogo em índio não é uma ameaça à sociedade, pelo contrário, né, estão cumprindo com seu dever social. Então ela entendeu que eles não representavam uma ameaça à sociedade e que numa cela lotada por pretos, eles poderiam aí sim ser corrompidos ou sofrer algum tipo de como é que eu vou dizer, de ameaça aos seus corpos, esses sim protegidos, né? Mas depois procurem. Todo o desenrolar desse processo é bastante traumático. É muito triste, mas eu acho que diz muito sobre a maneira como o nosso poder judiciário se estrutura, né? E é por isso, vale a pena destacar, né, que ninguém se escandaliza com o fato de que, aqui eu coloquei uma foto dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, sejam todos brancos. Quer dizer, ninguém acha, ninguém se incomoda com o fato, né, dentro do direito, que, olha só, não vivemos numa sociedade racista. O fato de que o TJSP seja composto exclusivamente por desembargadores brancos é só um acaso, é um pequeno acidente, vamos dizer assim, histórico, mas que não diz nada sobre a maneira como o poder judiciário brasileiro se organiza. Quer dizer, isso não ensina nada sobre brancos e a maioria homens, sim,
Quer dizer, isso não ensina nada sobre o judiciário brasileiro. É uma mera eventualidade, assim como poderia ser composto exclusivamente por negros ou exclusivamente por mulheres. Quer dizer, isso é apenas uma coincidência, né? Isso, exatamente, Samira. Quer dizer, não afeta a maneira como o direito é produzido no Brasil. Aliás, eu detesto o Poder Judiciário. Isso, vocês me verão criticar magistrados com alguma frequência até o momento em que eu for preso. Talvez com base na Lei de Segurança Nacional, né? Mas eu tenho uma conhecida que fez, alguns anos atrás, uma pesquisa sobre a árvore genealógica do Tribunal de Justiça de São Paulo. Perdão, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ela chegou a uma conclusão que é estarrecedora, que a imensa maioria dos desembargadores em Minas não só são filhos, mas são netos de juízes. Então, quer dizer, sei lá, 70% dos desembargadores hoje do Tribunal de Justiça de Minas Gerais são não só filhos, mas netos de juízes. Então, quer dizer, você tem realmente um sistema de casta, né? Um sistema que mantém hierarquias sociais, né? Plenas e operantes. Mas ele se acoberta por trás de um discurso pseudo-técnico, aliás, um discurso muito ruim, para qualquer pessoa que tenha um convívio com outros campos, né, de produção das ciências humanas que não o direito, sabe, qualquer manual de direito, por trás daquele verniz de sistematicidade, é muito ruim. Aquilo que a gente produz a título de dogmática jurídica tem um grau de rigor metodológico, acadêmico, ou de referências ridículo, risível, risível mesmo, mas por trás desse manto de cientificidade, de tecnicidade, a gente preserva um sistema que ele é profundamente assimétrico, de manutenção de privilégio mesmo, né? A Jéssica comentou, né? Negros não querem fazer direito, né? Quer dizer, esse mantra, né? Não, se não existem mulheres nas grandes corporações, é que as mulheres, na verdade, preferem assumir empregos de cuidado, né? Preferem assumir essas posições de cuidado. Se não existem negros nesse espaço, é porque os negros, na verdade, optaram por... Quer dizer, isso reforça essa ideia de lugar natural de que a Amélia Gonzalez fala, né? Eu não sei, uma pessoa comentou, mas eu não consigo ver o nome dela completo, mas essa questão do estudo da árvore familiar diz muito sobre o tempo que as naturalizações de lugares, né, estão aí dadas como é a situação posta, né? Dada como situação posta. Sim, aliás, vou dizer uma outra coisa. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, que não faz parte do Poder Judiciário, né? O Tribunal de Contas faz parte do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, depois procurem quem foram os presidentes do Tribunal de Contas de Minas ao longo da história, desde o início da República até hoje. Não estranhem se vocês verem várias vezes os nomes José Bonifácio e Lafayette se repetirem. Que a família Andrada, né, José Bonifácio Andrada e Lafayette Andrada, tem o hábito muito cafona de dar aos seus filhos, homens, né, sempre o nome dos seus patriarcas, né? E como eles se apossaram do Tribunal de Contas de Minas Gerais há muitos séculos, né, digamos assim, então os presidentes eles vão se alternando. Um é o Lafayette Andrada e o outro é o José Bonifácio Andrada. O outro é o Lafayette Andrada e o outro é o José Bonifácio Andrada. Pode parecer que a mesma pessoa, né, um vampiro, as duas mesmas pessoas, mas não, são os filhos e netos que vão sucedendo, ocupando aquele feudo ali, né? Professor, Oi. tem uma matéria no YouTube do The Intercept que se chama Cargo no Tribunal de Justiça do Amazonas, a herança de família. E aí, nessa reportagem, eles analisam o caso do Tribunal de Justiça do Amazonas, né, que esticou um concurso simplesmente para garantir vagas para os filhos dos desembargadores de lá, né? E analisando mais a fundo, existem ao menos 27 juízes, desembargadores ou funcionários que têm os mesmos sobrenomes, basicamente. E assim, só exemplificando, depois vocês assistam aí, eu recomendo. Apesar de não gostar do Intercept muito. Sensacional. Não, tem uma matéria da revista Vice sobre um atual ministro do Supremo Tribunal Federal que veio do Rio de Janeiro, né? E como ele conseguiu costurar o cargo de desembargador, indicado pelo Quinto, para a filha dele. Né?
É muito divertido. Bom, aqui a gente, só para fechar mesmo, né? Já estou encerrando. Não se trata, para a teoria racial crítica, de inserir o debate de raça, gênero e diversidade sexual dentro de uma teoria geral. Não se trata só de pegar a teoria do Dworkin, pegar a teoria do Rawls e trazer uma certa noção de corporeidade para essas doutrinas. Não, muito pelo contrário. Porque trazer a dimensão do corpo implica revisar essas teorias inteiras, quer dizer, implica reconstruir. Não há como emendar, por exemplo, a teoria da justiça do Rawls reparando a ausência de debate racial, a ausência de debate de gênero na teoria dele. Se trata de refazer uma teoria do direito que leve essas dimensões em consideração e que as centralize dentro de um projeto maior, né? Então, a gente entra naquilo que o Guerreiro Ramos chamava, né, de negro tema e negro vida, né? Não se trata simplesmente de pegar o negro como um tema, dentre outros, dentro de uma teoria geral abrangente, né, para ficar nisso. Se trata de, explorando aquela produção de saberes que o negro, ao longo das eras, né, fez sobre si mesmo, e que os grupos vulneráveis, de forma geral, ao longo das eras, construíram sobre si mesmo, né, reconhecendo essa produção de saberes como legítima, repensar o direito de alto a baixo. Então, não é simplesmente, eu vou incluir uma disciplina de relações raciais dentro da grade curricular de direito, mantendo as demais disciplinas como elas estão. Não, eu preciso enxergar uma disciplina como direito financeiro, direito tributário, direito do consumidor, dentro de um foco racializado, e que leve, né, essas pedagogias das encruzilhadas, né, esses saberes produzidos pelos grupos não brancos, né, no Brasil, leve esses saberes em conta como sendo relevantes para pensar a experiência jurídica concretamente. Tranquilo? Ô, Felipe, isso é interessante porque diz muito sobre um movimento que a gente tem tido agora de transformar o debate antirracista como assim, meio que uma dobrinha no debate estrutural. Então, hoje a gente vai aceitando empresas antirracistas, Itaú antirracista, vários bancos e empresas que nada contribuem de fato para isso, mas surfando nessa onda. Por quê? Porque a gente trata a questão racial e o debate racial, os debates raciais de maneira geral, como uma coisa que você faz como parte, não como um reflexo do todo. Então, tipo, para um banco efetivamente ser antirracista, ele tem que deixar de ser um banco. Sim, exatamente. E, aliás, esse é um elemento que ele é central na teoria racial crítica. Quer dizer, só existe superação concreta do racismo superando as estruturas mais profundas da nossa sociedade. Quer dizer, não há como maquiar, digamos assim, uma sociedade que ela é assentada, né, e aí até de um ponto de vista global, em uma divisão entre norte e sul, entre uma divisão entre brancos e pretos, né, ela é uma sociedade que ela é entre centro e periferia, né, entre sociedades industrializadas, sociedades que são produtoras de commodity, né? Não há como, numa sociedade como essa, simplesmente fazer um verniz de inclusão, né? Quer dizer, que acaba reforçando o mesmo aparelho de segregação que acaba se estendendo por eras, né? Aqui eu coloquei a capa de um disco do Ney Lopes, né? Há uma longa discussão da Patrícia Hill Collins e também da Kimberly Crenshaw, que eu acho muito interessante, sobre como a música e a literatura produzida, e as artes plásticas, né, produzidas por negros, eles são um espaço, sobretudo considerando que é um grupo que ele foi durante muito tempo, né, alijado, excluído dos centros, né, formais de produção do conhecimento, como a música, a literatura, elas são espaços muito efetivos de construção de um saber sobre si mesmo, né? Então, por exemplo, a Angela Davis, ela tem um texto maravilhoso, ela tem um livro maravilhoso sobre como as mulheres negras norte-americanas, muitas das quais proibidas de entrar nas escolas, de ter acesso às escolas, de ter acesso às universidades, elas construíram um saber politicamente engajado, militante sobre elas mesmas, compondo músicas de blues.
Então, ela faz toda uma análise de como o blues foi um instrumento importante de construção de uma consciência racial. E como, por conseguinte, né, dá uma aula sobre discriminação que não leva em consideração a música, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que não leva em consideração o blues, é uma análise manca, porque ignora essa produção de conhecimento que o negro tem sobre si mesmo. Eu coloquei aqui uma capa, né, de um disco do grande Ney Lopes, né, que, curiosamente, é aluno da FNB, né? E que, enfim, reiteradamente em suas músicas destaca a questão da negritude, né? Bom, a teoria racial crítica, eu não vou me aprofundar nesse ponto não, só mais 5 minutinhos. A teoria racial crítica, ela, como eu disse, ela vai fazer esse casamento entre o direito e um sistema social que é racializado. Ela a gente vai ver isso na nossa próxima aula, uma das muitas vertentes de teoria crítica que surgem na década de 70, muito influenciadas pela luta pelos direitos civis, pelo processo de descolonização da África e da Ásia, pelo movimento hippie, por isso eu pus aqui uma imagem Paz e Amor, né? Há várias teorias críticas que surgiram nesse momento, né? O direito achado na rua, o direito alternativo, o pluralismo jurídico. Dentre essas correntes surge a teoria racial crítica. Eu vou falar mais disso na próxima aula. Os protestos contra a guerra do Vietnã, tudo isso que representa, né, o surgimento de uma nova esquerda. Por que uma nova esquerda? Porque uma esquerda que não está necessariamente orientada em torno da União Soviética e do projeto stalinista, então uma esquerda que tenta se reconfigurar a partir de outras referências, né, como a luta de descolonização da África, né, eles tomam muito como modelo, por exemplo, Frantz Fanon. Você tem então, o despontar de uma nova esquerda, né? E a teoria racial crítica, ela é um reflexo disso. A gente vai falar disso. E é uma teoria que, ao mesmo tempo, ela se aproxima do movimento pelos direitos civis, mas ela questiona esse movimento. A gente também vai voltar a isso. Por quê? Porque ela questiona a fé que o movimento pelos direitos civis tem na positivação de direitos fundamentais. Ela vai dizer, olha, será que basta que eu tenha direito ao voto? Será que basta que eu tenha o direito ao ingresso no exército? Será que basta que eu tenha o direito à prestação de serviços públicos? Será que a positivação, né, no texto da norma legal do direito é um instrumento suficiente para o fim da segregação racial? Então, eles têm uma visão um pouco mais cínica do direito do que aquela que vai ser proposta, por exemplo, pelo Martin Luther King. Eles são ligeiramente mais cínicos, digamos assim, do que Martin Luther King. Aliás, é um debate que ele vem em volta, por exemplo, num filme que eu acho fabuloso, que é o Infiltrado na Clã, né? Até que ponto eu poder entrar na polícia como um policial negro é suficiente para que aquela instituição, ao longo do tempo, deixe de ser racista? Ou a minha presença ali, pelo contrário, isso é uma outra questão, né, acaba dando um verniz de democracia racial que legitima um sistema que segue sendo racista. Então, é um tema que o Spike Lee, com muita sensibilidade, ele trabalha, né, no Infiltrado na Clã. Então, fica a referência, né? Então, o que eles vão fazer? Eles fazem uma intervenção crítica no discurso liberal sobre a raça, que é majoritariamente o discurso dos movimentos pelos direitos civis liderados pelo Martin Luther King, né? E uma intervenção racial no discurso crítico sobre o liberalismo, porque eles vão dizer, como eu disse mais cedo, né, que não é possível fazer uma crítica radical à ideologia liberal que não seja uma crítica racializada. Então, quer dizer, não é possível condenar as mazelas do capitalismo sem entender como o capitalismo é um sistema que depende do racismo para se estruturar. Então, nisso eles já se afastam, por exemplo, sei lá, do Gessé Souza. Quando o Gessé Souza diz, por exemplo, que quando a gente pensa nos grupos mais vulneráveis e mais subalternados do país, os grupos mais pobres, né, a questão racial deixa de ser relevante. Quer dizer, não, o problema do Brasil não é racial, o problema do Brasil é um problema de classe. Para a Critical Race Theory, né, para a teoria racial crítica, não é possível pensar classe dentro de um horizonte que não seja racializado, assim como não é possível pensar raça sem pensar nas dinâmicas econômicas que afetam, né, o debate racial, né?
Bom, aqui está uma foto do Martin Luther King marchando, não vou ficar nela, né? Curiosamente, se a gente para pensar, esses elementos que a teoria racial crítica levanta lá atrás são elementos que foram enfrentados, por exemplo, pelo movimento negro unificado, que foi, ao longo da sua construção, né, bem mais... tinha uma visão bem mais cética das conquistas de direitos civis, digamos assim, do que os movimentos norte-americanos. Até porque a gente vive numa conjuntura, o racismo no Brasil é diferente do racismo norte-americano, né? Aqui era uma segregação que há muito tempo já se impunha sob um manto de democracia racial e de igualdade formal, né? Então, quando o movimento negro unificado se instaura no Brasil, ele já tem uma sensibilidade maior do que o norte-americano, eu diria, né? Sobre como o racismo, na verdade, ele pode se conjugar muito bem com uma plataforma de direitos universais. Quer dizer, como uma sociedade que garante, né, ou que positiva direitos universais, pode permanecer sendo uma sociedade profundamente segregada, e ela tem mecanismos para isso, né? Bom, gente, para não cansá-los, eu vou encerrar a aula agora e eu vou prosseguir, então, a nossa discussão muito rapidamente na nossa próxima aula. Eu tinha mais alguns slides para comentar, mas eu vou prosseguir a nossa discussão sobre teoria racial crítica, sobre a história da teoria racial crítica, a pré-história da teoria racial crítica, no nosso próximo encontro. Tranquilo? Sim. Então, bom, dúvidas, críticas, sugestões? Alguém? Não? Para mim, tudo perfeito, professor. Nada a acrescentar. Bom, gente, então é isso. É um prazer revê-los. A tela do meu computador voltou a ficar preta, então não sei, vou ter que desligar o computador de novo. Eu sei que quando eu desligo ele pausa o vídeo, mas dessa vez, excepcionalmente, então, eu não vou conseguir reservar um tempo fora do vídeo para fazer perguntas. Não estou vendo nada, a tela está completamente preta. Espero que vocês estejam ainda me vendo. Todo mundo elogiando a aula, professor. Ah, não, obrigado. Eu não consigo ver nada, assim, minha tela ficou toda preta de novo. Só elogio. Essas mazelas que a gente enfrenta. Bom, mas eu agradeço, desculpem mesmo que a gente ultrapassou em 10 minutos a nossa aula, né? Desculpe cansá-los, né? Invadir a casa de vocês por esse tempo. Mas até a próxima semana. Na próxima semana, então, a gente faz essa recuperação histórica da teoria racial crítica, ou da pré-história da teoria racial crítica, e vendo como ela surge em meio às várias correntes de teorias críticas, né, que vão eclodir na década de 70. Então é isso, muito obrigado e até a semana que vem. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Até, Obrigada, professor. Muito professor. obrigada. Professor, obrigada. Até semana que vem. Tchauzinho. Obrigada, professor.